Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura, e converso com a Melissa de Sá, escritora e professora de literatura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir um clássico da ficção científica, o livro Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. Quando se pode ver uma coisa em sua totalidade, disse ele, ela parece sempre bonita. Os planetas, as vidas, mas bem de perto, um planeta só tem terra e pedras. E no dia a dia, a vida é trabalho árduo. Fica-se cansado, perde-se o modelo ideal. Precisa-se da distância, do intervalo. Para se ver o quanto a terra é bonita, é preciso vê-la como lua. Para se ver o quanto a vida é bela, é preciso vê-la da posição vantajosa da morte. Você não pode comprar a revolução. Você não pode fazer a revolução. Você pode apenas ser a revolução. Ou está no seu espírito, ou não está em lugar nenhum. Ursula K. Le Guin nasceu nos Estados Unidos em 1929. Foi uma escritora, ficcionista, tradutora, ensaísta e editora literária. Em seus mais de 50 anos de carreira profissional, Le Guin publicou mais de 100 obras, entre mais de 50 romances e dezenas de contos, ensaios e poemas. A maioria de seus textos são ambientados em mundos alternativos e abordam questões complexas ligadas à política, filosofia, psicologia, etnografia, biologia, religião, antropologia, sexualidade e gênero. Em última análise, sua obra está repleta de referências às convicções feministas, anarquistas e taoístas da autora. O livro Os Despossuídos foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez em julho de 1974. Abordando temas como anarquismo, utopia e feminismo, a obra atingiu o topo da lista dos livros de ficção mais vendidos do país no ano de seu lançamento. Aclamada pela crítica internacional, a obra foi premiada diversas vezes e ficou conhecida como um dos maiores êxitos da autora. Só dizendo que esse episódio tá cheio de spoiler, então depois não digam que eu não avisei. Então, pessoal, nós vamos começar agora falando sobre Os Despossuídos, que é um livro muito querido pra mim e eu amo a Ursula Le Guin e ela é maravilhosa, então eu sou suspeita pra falar. Mas, Jéssica, qual que foi a sua impressão, assim, lendo o livro? Foi uma grande surpresa para mim, porque quando a Melissa me convidou a fazer essa leitura e ela falou que era uma ficção científica, que tinha viagens intergalácticas, eu falei assim, meu Deus, para onde estamos indo? Porque eu não costumo ler muito esse gênero literário, mas me surpreendeu muito porque é um livro bem profundo, que começa contando, né, a história do Chevek, que é um habitante de um planeta que se chama Anarres. E ele está indo, né? O livro começa com essa viagem espacial, que ele está em direção ao planeta Urras, que na verdade é o planeta onde os habitantes, existem ali os habitantes que colonizaram o planeta natal dele, Anar. Então ele está indo conhecer esse outro planeta, que é a origem do seu povo, e aí a gente vai descobrindo a própria história, a trajetória de vida do Chevek e também descobrindo esse planeta onde ele está descobrindo aquela nova sociedade. Então, a gente tem ali a parte, cada capítulo, né, uma parte vai se dar em Urras, com essa visita do Chevek, e um outro capítulo que vai falar de Anarres contando a vida do Chevek desde quando ele era criança. E a partir dessas duas narrativas, de Urras e de Anarres, a gente vai tendo uma compreensão de como que funcionam essas sociedades, os sistemas que existem. Vamos fazendo várias descobertas.
Sim, né, esse livro ele pode ser considerado aí um Bildungsroman, né, um romance de formação, que é o tipo de livro, né, de romance que acompanha a história de um protagonista da infância até a fase adulta e normalmente tem um foco em essa tomada de consciência, né, é uma história de amadurecimento. Como que esse personagem sai de ser uma pessoa inocente, ingênua, às vezes submissa, para uma personagem complexa e madura que consegue olhar para o mundo de uma forma diferente. E é exatamente isso que a gente tem com o Chevek, né? A gente vê ele desde de criança até o momento da vida adulta em que ele realmente consegue ter uma posição mais firme, né, em relação ao mundo que ele vive. Eu, particularmente, assim, eu amo romance de formação. A Melissa que me apresentou, né, falou que esse tipo de narrativa tinha essa denominação, e eu descobri que eu, desde sempre, sou apaixonada por romance de formação, então acho que foi aí que o livro me conquistou. Esse livro tem uma característica muito forte da Ursula Le Guin, que é de criar histórias que são experimentos sociais. Muita gente pensa em ficção científica como são obras sobre tecnologia, sobre coisas fora da realidade e tudo mais, mas na verdade, a ficção científica costuma ser sobre questões reais que a gente vive. E a Ursula Le Guin, ela tem essa característica de criar histórias que elaboram, digamos assim, questões sociais que a gente vive aqui na Terra, digamos assim. Ela é filha de antropólogos, né? Estudavam populações indígenas americanas e ela cresceu com os pais andando, né, pelo interior dos Estados Unidos estudando. Então ela tem essa questão antropológica e isso passa muito para a ficção científica dela, né? Vamos pensar um pouquinho no subtítulo que esse livro tem, que é uma utopia ambígua. Por que é uma utopia ambígua, né? A gente tem a sociedade em Anarres. É interessante como ela vai levando a gente a entender devagarzinho como que a Anarres funciona, que é uma sociedade anarquista em que não há governo e essa sociedade funcionaria de uma forma igualitária. Mas a utopia é ambígua porque a Anarres também tem seus problemas. Ela não faz a Anarres ser um tipo de paraíso perfeito, onde tudo dá certo, mas sim uma sociedade que tem seus problemas também. Isso é uma característica das utopias feministas da década de 60 e 70. O que aconteceu na época foi o seguinte: as utopias, como gênero literário, já tinham um tempo que tinham, digamos assim, saído de moda. Porque as utopias, né, a gente pensar em A Utopia lá do Thomas More, né, e outras utopias que vieram depois, elas eram de sociedades muito fechadas, sociedades que tinham essa ideia de que querer ser perfeita. E é um tipo literário muito estático, muito pouco interessante de se ler, digamos assim. E na década de 60 e 70, várias autoras feministas começaram a escrever utopias novamente. E foi um segundo boom, digamos assim, das utopias, que depois foi chamada pelos estudiosos como utopia crítica. Justamente por essa característica de serem lugares que são melhores daqueles que nós, leitores, vivemos, né? A gente pode claramente olhar para a Anarris e pensar, essa sociedade aí é realmente melhor do que a que eu vivo hoje, mas não é uma sociedade isenta de falhas e que existe uma crítica também. Não é porque a Anarris está sendo retratada de forma utópica que não existe crítica sobre a Anarris. Então essa é a característica da utopia crítica, que é um gênero que ficou famoso nessa época, e Os Despossuídos é um dos grandes nomes aí da utopia crítica feminista dos anos 70. Pois é, Melissa, eu li que esse livro ele pode ser considerado uma utopia barra distopia. E aí, você que é estudiosa do tema, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. No caso, porque a Narri seria a utopia e o Haas seria a distopia? É nesse sentido? Eu creio que sim. Quando eu li, eu entendi que sim. É porque estaria mostrando esses dois polos, né? Sim, eu acho que é possível pensar desse jeito, apesar de que uma leitura que eu gosto mais de fazer é nessa questão da utopia crítica mesmo. Porque apesar da gente ver o Haas, eu não acho que a gente tem tanto conhecimento sobre o Haas quanto a gente tem de Anarres. A gente entende muito o que é o Haas em comparação com o que é Anarres, mas eu acho que não existe uma descrição tão complexa de o Haas quanto tem de Anarres. Então, por isso que eu acho que é mais focado em Anarres, e aí eu chamaria de utopia crítica, mas
acho que não é impossível pensar em utopia e distopia, não. Faz sentido, sim. Pensando aí, então, nessa utopia crítica ou utopia e distopia, para pensar um experimento social, o que a Ursula Le Guin está fazendo aí é criar um experimento que é como seria a formação de um planeta que fosse anarquista? Como seria uma sociedade 100% anarquista? Como que ela poderia funcionar, ser criada e quais seriam as vantagens e desvantagens dessa sociedade, né? Então, a gente pode pensar nesse jeito, se a gente pensar nos anos 70, que eram anos em que as ideias anarquistas estavam muito em voga, eram muito discutidas. A gente está pensando aí nos Estados Unidos, em 1968 aconteceu aquela revolução pelos direitos civis, né, Martin Luther King e tudo mais. Então, essas ideias anarquistas, elas estavam muito quentes, digamos assim, na sociedade. Então, esse livro da Ursula Le Guin pode ser considerado, sim, uma resposta, né? Então, pensando assim, o livro, ele não é um livro escapista, como muitas pessoas dizem assim, vamos imaginar uma outra realidade que não tem nada a ver com a nossa. Não, ele fala muito das questões que a gente vivencia aqui na Terra, como desigualdade social, problemas sociais, de gênero e tudo mais. O livro, logo no início, ele já começa falando sobre a existência de um muro. Isso me remeteu muito ao Muro de Berlim, né, que separava ali a Alemanha socialista, né, da a Alemanha ocidental e oriental, né? A coexistência desses dois mundos polarizados, porque, né, não existe ali um meio termo entre as coisas, são dois polos bem definidos e distintos. Então, isso me remeteu muito à Guerra Fria. E a autora, ela faz muitas análises e críticas sobre o sistema capitalista e o comunista. Né? Você colocou muita questão da anarquia, mas eu entendo que o livro, essa anarquia dele passa por um viés de um comunismo não autoritário. Inclusive, até esse termo é até citado no final de um livro. Esse comunismo que eu acredito que a gente nunca chegou a vivenciar assim, na nossa história social, porque a gente sempre tem essa etapa do socialismo, que ainda tem um governo, e essa etapa do efetivo comunismo não autoritário, eu acho que a gente não conseguiu chegar, que é um ideal mesmo, né? Uma proposta ideológica. Então, acredito que essa crítica da autora, ela parte dessa vivência mesmo desse mundo polarizado, da Guerra Fria. E aí que ela vai falar que existe um muro, e aí que ela vai apresentar esses dois planetas que são completamente distintos em termos de sistema social, econômico. Quando você fala, né, que não é uma literatura que é escapista, realmente não é, porque ela vai nos mostrar nosso mundo mesmo, né? Os conflitos sociais e políticos que a gente vivencia no nosso planeta Terra. Só que aí ela vai colocar isso de uma forma metafórica, ela vai nos deslocar no espaço para outros planetas. E esse deslocamento é que vai nos permitir enxergar essas perspectivas de uma maneira diferente. Então, não é uma fuga, não é um escape. Eu lembrei muito da Michelle Petit, que é a antropóloga que eu estudo, que ela pesquisa sobre leitores e leitura, e ela vai falar que muitas vezes o que no senso comum a gente enxerga como uma fuga da realidade, como esse escapismo, na verdade é um salto para fora da realidade atual do leitor, que vai permitir, pela força da metáfora, que ele consiga acessar um conhecimento sobre si mesmo. Então, a gente assiste um retorno sobre nós mesmos através de uma linguagem metafórica. Às vezes, tudo que você precisa é de um distanciamento da realidade material, sua realidade, enfim, que você está vivendo, e esse distanciamento permite a visualização de determinados pontos que você não tem acesso de outra forma, né? Pensando nessa questão do distanciamento, porque é muito difícil a gente pensando aqui na Terra, nos países como a gente tem hoje, né? E eu concordo com você que pode ser sim considerado um comunismo não autoritário. No livro, a versão original em inglês, eles colocam anarquismo, não sei como é que tá na tradução. Inclusive, quando o Chevek encontra com um colega físico que é de um país socialista de Haas, ele fala que sim, vocês fizeram a revolução pela metade. Vocês estão no socialismo
autoritário, vocês não fizeram a revolução toda. Inclusive, ele tem até um certo ressentimento em relação a esse cara, né? Ele não quer nem ir lá conhecer o país deles porque ele acha que foi uma revolução meia boca. Ursula Le Guin vai construir, então, um outro mundo que pode ter outras regras e que não precisa se prender às questões políticas, sociais que já existem aqui na Terra. Ela consegue ter total liberdade para extrapolar isso. Então, ela consegue conceber um planeta que vive em pessoas humanas, que é o Haas. Esse planeta, ele é majoritariamente capitalista, a gente sabe que só existe um país que é socialista, e nesse planeta, por conta das desigualdades sociais, existe um movimento chamado odonismo, que foi criado por uma mulher chamada Odo, e ela inventou essas ideias de uma sociedade comunista, anarquista, em que não haveriam essas diferenças sociais que causavam tanto problema, né? Então, ela falava que o problema era a propriedade privada, então, claramente marcado por esse discurso de que alguns têm e outros não têm tanto. E por causa desse movimento criado pela Odo, algumas pessoas revolucionárias conseguiram um acordo com o Haas e foram morar numa das luas de Haas, que se chama Anarres. E nessa lua, eles desenvolveram a sociedade deles, anarquista, então não existe governo central, todo mundo se organiza em grupos menores, as pessoas fazem trabalho voluntariamente para que a sociedade funcione. E não existe comunicação entre o Haas e a Anarres. Então, quando a gente começa a ler o livro, tem 150 anos que não existe nenhum tipo de comunicação entre os dois planetas, porque a ideia é que a Anarres não poderia ser contaminada, né, pelas ideias proprietárias de o Haas, né? Eles teriam que viver isolados para que aquela sociedade deles funcionasse. É muito interessante isso, porque um dos grandes problemas da ficção científica, quando a gente fala nesse distanciamento, é a questão do infodump, que a gente chama, que é como que você vai explicar para o leitor uma realidade completamente nova, social, política, sem ficar escrevendo páginas e páginas de explicação. Isso é muito chato, né? E eu acho que uma das características mais legais da Ursula Le Guin é que ela consegue, em Os Despossuídos, ir explicando muito devagar como que funciona Anarres e Urras. Então, junto com a formação do Chevek como pessoa, né, o amadurecimento dele, a gente, como leitor, vai entendendo como que cada um desses planetas funcionam e a história desses planetas, sem ficar muito cansativo. É um livro bastante longo, né? Mas eu achei que ele não é cansativo em nenhum momento. Existe também uma inversão da lógica da utopia, porque é o Chevek que visita o Haas e não o contrário. Como assim? Na tradição da literatura utópica, e aí a gente vai pensar aí na Utopia de Thomas More e os livros que vieram depois, existe sempre essa ideia de que um viajante distante vai conhecer a sociedade utópica. Então, o livro, a Utopia, nesse sentido, ela é um diálogo entre esse viajante e um dos membros desse país, ou dessa terra, ou desse planeta utópico. E aí a gente, como leitor, a gente vai entendendo como que essa sociedade utópica funciona a partir da conversa dessas duas pessoas. Mas, nesse livro, Nos Despossuídos, isso é invertido. Porque o Chevek sai da utopia, que é a Anarres, e vai para o Haas. Então, a Ursula Le Guin, ela meio que troca a lógica da coisa. E é interessante quando ela faz isso, porque a gente começa a entender o Haas pelos olhos de alguém que é de Anarres, e isso cria um efeito muito interessante no leitor, né? Então, quando o Chevek chega em o Haas e ele vê, por exemplo, a desigualdade de gênero, de que as mulheres não trabalhavam, que as mulheres não produziam conhecimento. E para ele aquilo é uma coisa tão absurda, e a gente como leitor fica assim, nossa, é mesmo, né? Gera um estranhamento, o modo como que ele fala de coisas que são da nossa realidade como se fossem coisas estranhas. Eu acho que é uma escolha muito feliz dela fazer isso, ao invés de fazer uma pessoa de Urras ir para Anarres, olha como essa sociedade é legal e diferente. Eu acho que é mais chocante quando é o contrário. Quando Chevek percebe, por exemplo, as pessoas pobres, que ele vê pela primeira vez o que é pobreza, não no sentido de que todo mundo é pobre, porque em Anarres existia fome, né? Eles tiveram um momento que eles passaram por uma grande fome e tiveram um problema muito sério por causa disso. Mas ele fala, é muito diferente quando todo mundo não tem o que comer e tá todo mundo trabalhando para resolver isso, e quando algumas pessoas não têm o que comer enquanto outras têm.
Então esse é o grande choque dele, né, de ver que ele estava ali com os amigos da universidade, que ele é físico, então ele é convidado para ir para o Haas por causa do trabalho dele na física, e ele vê aquela sociedade que tinha várias questões, e a gente só fica pensando, ai gente, mas a gente vive isso, né? Eu acho maravilhosa a forma como ela vai descrevendo as duas sociedades. Na análise, a gente vai descobrindo, ao descobrir a história de vida do Chevek, e o Haas, a gente vai descobrindo nessa viagem dele. E assim, ela em nenhum momento, ela, igual você falou, ela não faz uma grande explicação de nada, isso seria muito chato. É no decorrer ali das interações mesmo, dos diálogos, dos pensamentos, dos questionamentos do Chevek, que a gente vai descobrindo como que funcionam as coisas nos dois mundos. Na verdade, essa história da Odo, ela foi até presa em Haas quando ela veio com esses ideais anarquistas. No livro fala, inclusive, anarquismo mesmo, só no final, assim, que tem essa fala do comunismo não autoritário. Mas quando ela vem com essas ideias e tudo, ela é presa, porque ela estava fazendo um certo movimento ali. Então, na verdade, esse acordo que eles fizeram para essas pessoas do movimento irem para Anarres foi meio que uma forma de banir também essas pessoas, né? Então, assim, foi uma forma de, então tá, vocês querem um mundo diferente, então tchau. E mandou essa galera para Anarres, é claro, eles foram também porque estavam interessados em construir esse outro, mas eles foram para essa lua que é Anarres, mas que é um lugar difícil, né, de se produzir, inclusive alimento. É um lugar muito árido, tem muitos desertos, e é difícil ele plantar, eles só conseguem plantar um certo tipo de vegetal, e é muito difícil ali fazer as coisas funcionarem muito bem em Anarres por causa dessa pobreza que vem do próprio solo, da própria natureza desse planeta. Então, assim, a vida em Anarres é dura, né? É muito dura, mas é dura para todo mundo, é dura de forma igual. Quando ele sai do planeta natal e vai para o planeta de Urras, ele começa a criticar fortemente ali aquela realidade de Urras, e ele assume totalmente as ideias de Odo quando ele vai para Urras, porque no seu próprio planeta ele estava vendo ali os problemas que tinha ali em Anarres, e ele começa a criticar muito o sistema, mas quando ele vai para o Haas, ele assume totalmente, baixa o espírito da Odo, porque ele assume totalmente os ideais dela, e ele vira ali um odonista puro, porque eu acho que ele consegue se conectar a esses ideais que vieram dos ancestrais. Por que aqueles ideais surgiram? Ele consegue se conectar com essa narrativa dos ancestrais mesmo. E aquilo ali fica muito forte nele, tanto que no final ele se entrega totalmente a esse movimento odonista, né? Sim, eu acho interessante essa tomada de consciência do Chevek, porque quando ele está em Anarres, aquelas coisas elas são o que são. Ele perdeu o senso, como não existe contato entre Anarres e o Haas, por que existe aquela sociedade? Eles têm ideias de como é o Haas, né? Ah, lá eles têm propriedade privada, isso é um problema, mas acaba virando, depois de 150 anos, uma narrativa assim dos malvados versus os bonzinhos, vira uma coisa muito preto no branco. E eu acho que o Chevek, o incômodo dele era isso, do tipo, como que a gente sabe que a gente tá vivendo de um jeito legal se a gente não sabe o que tá acontecendo lá em Urras, né? Se a gente perdeu essa conexão. E eu concordo com você, eu acho que quando ele vai para Urras e vê, pera, não, era por causa disso, era por causa da desigualdade social, por isso que Odo criou a ideia de Anarres. E aí eu acho que ele realmente vira um odonista puro, até mais puro do que as pessoas em Anarres, porque ele conseguiu perceber por que Anarres tem que existir. Então eu acho bem interessante esse movimento. Que o livro, ele entra numa discussão sobre anarquismo versus capitalismo, falando os problemas e as vantagens de cada sistema.
Eu acho que, óbvio, existe uma preferência, digamos assim, por Anarres, eu acho que isso é claro no livro, mas os problemas de Anarres também são mostrados. Então, por exemplo, na sociedade anarquista de Anarres, todo mundo tem que trabalhar para viver uma realidade, como a Jéssica falou, que é muito dura, muito difícil, e se dá errado, todo mundo vai errado junto. Existe um problema também de incentivo tecnológico. Por exemplo, o Chevek, ele é um físico, ele trabalha com física teórica. E quando ele vai para o Haas, né, para apresentar a sua teoria, o pessoal de Haas está muito interessado em transformar aquela teoria em uma coisa tecnológica, ou seja, que seria uma forma de viajar na velocidade da luz, porque existiam esses mundos todos que são conectados, mas demoram anos para chegar de um mundo para o outro. Então, como que eles poderiam ter uma congregação de mundos se demora tanto? E a ideia de Chevek, teoricamente, era tornar isso possível. O pessoal de Haas pergunta, mas por que em Anarres vocês não pegaram essa teoria e criaram essa tecnologia? E o Chevek diz, mas não tem como. Para criar qualquer tecnologia em Anarres, isso quer dizer que a gente vai sacrificar várias outras coisas. Porque para tirar trabalho, força de trabalho, recursos de um pedaço para fazer tecnologia, isso exigiria um sacrifício de toda a sociedade. Então, um dos problemas ali seria justamente essa questão do desenvolvimento tecnológico, que fica muito mais complicado numa sociedade anarquista do que numa sociedade capitalista, por exemplo. E ele chega em Uhaz e ele vê realmente que todas as questões da física que eles estudavam se transformavam em ideias tecnológicas. Mas, ao mesmo tempo, ele vê que na sociedade dele anarquista, o fato de não haver desigualdade social, propriedade privada, criava uma sociedade muito mais horizontal. Então, as pessoas não têm títulos, né? Elas só têm um nome, então não existe doutor. E as pessoas, elas se veem de uma forma um pouco mais horizontal. Enquanto que na sociedade capitalista existia essa hierarquia e isso criava problemas muito sérios, né? Ele vê pessoas que não conversam com a outra por causa de diferenças de título. E aí existe a questão do gênero também, que em Anarres, pelo menos eles tentam não ter diferença de gênero. Todos os nomes das pessoas são neutros, escolhidos aleatoriamente por um computador. Não existe obrigação de você ser mãe e cuidar da criança. Você pode ter o seu filho, deixar ele com o pai, ou mais ainda assim, deixar ele com a comunidade para cuidar dessa criança, né? Enquanto que na sociedade capitalista de Uhaz, a gente vê que as mulheres são completamente excluídas da vida pública, né? Então, é interessante como que o livro vai trazendo esses problemas e soluções das duas sociedades. É divertido. Eu, como professora, eu achei muito legal. Quando o Chevek vai dar aula na Universidade de Uhaz, o pessoal da faculdade obriga, né, que ele use notas. E aí ele fala assim, como assim notas, né? Ele nem consegue entender o conceito de que é dar nota para um aluno. E aí os alunos, por exemplo, ficavam só interessados na nota. E ele oferece, não, eu vou dar total para todo mundo. E os alunos ficam revoltadíssimos com isso, porque eles querem essa competição, né, de quem que vai querer a nota mais. E ele fala, esses alunos, eles são ótimos, eles sabem tudo, mas eles têm um interesse pelo conhecimento que não é pelo conhecimento por si só, né? Eles querem uma competição pelo conhecimento. E eu achei muito interessante mesmo pensar numa educação que não é baseada nessa ideia de competição, de ser melhor. A percepção que eu tive no início da leitura é que a gente vai aprendendo sobre Anarres e esse sistema que é diferenciado, que inicialmente parece perfeito, evoluído, e já o Haas a gente não conhece, a gente reconhece, né? Nós reconhecemos porque é bem parecido com o mundo em que vivemos, então eu acho que a gente se identifica muito ali com essa experiência da vida em Urrás. E a Narres, ela vai sendo apresentada para a gente com esses ideais de fraternidade, de cooperação, dessa ausência do vínculo mesmo com a materialidade, essa aniquilação da propriedade privada. Contudo, com o tempo ali, com as vivências do Chevek, a gente vai percebendo que as liberdades individuais elas não são respeitadas em Anarres, porque tudo é baseado na coletividade. Então, a gente tem um imperativo de obediência. E essa é uma crítica que um dos amigos dele vai fazer, e ele, a princípio, vai negar totalmente, falar que isso era anti-hedonista, que isso não existia, mas com o tempo ele vai perceber que existe esse imperativo da obediência, que as pessoas não são realmente livres
porque elas têm essas demandas de trabalho e elas são obrigadas ali a se submeter a várias questões. Por exemplo, você até comentou aí que o nome das crianças, dos filhos, é gerado por um computador. E aí, quando a filha do Chevette nasce, o nome que foi designado a ela, a mãe da criança não gostou do nome. E assim, ela ficou incomodada porque ela não gostou do nome que a filha recebeu. Ela achou estranho, achou que a sonoridade do nome não era bacana, não era bonita. Só que ela tinha que aceitar esse imperativo da obediência. A sociedade funciona assim, o nome é tal e pronto, acabou, né? E aí a gente percebe um pouco essa questão aí do individual, né? Desse poder da escolha individual e esse conflito com o que é melhor para o coletivo. E aí, em Urrás, a gente vê essa questão da posse, né? De tudo é a posse, tudo é propriedade privada, e isso é associado à felicidade, ao desenvolvimento, e aí a gente tem a exploração dos trabalhadores, a gente vê a rivalidade entre as pessoas ser instigada, igual como você comentou a questão dos alunos, da aprendizagem, essa rivalidade ser instigada, a desigualdade social muito grande. Porém, tem-se ali um pouco de liberdade individual. Vou dizer um pouco, porque é dentro de um certo recorte, não é para todo mundo. Ali, os homens privilegiados, que têm muitos bens materiais, eles têm ali a sua liberdade individual permitida, né, autorizada essa liberdade para eles fazerem o que bem entenderem, o que quiserem. Então, por exemplo, o Chevette, que mora lá em Anás, ele é um físico, mas ele não pode se dedicar completamente à carreira acadêmica, ele não tem essa escolha, porque lá existe um rodízio de trabalhos e muitas vezes ele tem que parar de se dedicar ao seu trabalho teórico, à escrita do seu livro, para poder fazer um trabalho braçal, para poder combater a fome. E ele não tem escolha, ele tem que obedecer. E aí a gente vê que isso seria possível em Urrás, e de certa forma eu acho que um dos motivos dele querer ir para Urrás foi essa sedução de poder dedicar-se à academia e ser reconhecido, né? Eu acho que ele tem um pouco assim esse canto da sereia em querer ir para lá, e porque isso não era possível no planeta dele. E um dos pontos também que é bem levantado, inclusive por um dos amigos do Chevette, é essa censura velada que existe em Aná aos opositores do sistema. Os opositores, eles são silenciados e ninguém fica sabendo. Então, assim, teve um amigo dele que fez uma peça de teatro que fazia uma crítica a Anarres, e esse amigo, ele foi mandado para um lugar extremamente longe, no meio do nada, e né, existem relatos ali de que ele meio que enlouqueceu. O que foi feito com esse amigo, né, de verdade? Ele foi censurado, sabe-se lá de quais formas, né? E isso não era comentado, isso ninguém ficava sabendo. Então, assim, você não pode fazer crítica. O sistema é anarquista, todo mundo teoricamente está assegurado, vai ter igualdade, a fraternidade vai ser respeitado, mas quem está se opondo, quem está fazendo uma crítica está sendo silenciado discretamente. Sim, eu acho que a questão em Anarres é justamente esse equilíbrio entre a vida individual e a vida coletiva. E ao longo dos 150 anos, né, de Anarres, eles foram total para o lado do coletivo. E é interessante como que o Chevette e alguns amigos, né, começam, inclusive a esposa dele, né, que na verdade não é esposa, né, a parceira dele, que não existe casamento em Anarres, a Takver, que eles percebem que, assim, que não existe lei, mas existe esse costume, né? Igual você falou, existe essa ideia de que você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você está sendo egoísta. Se você for mandado para trabalhar lá do outro lado do planeta, você tem que ir, porque é a sua contribuição para a sociedade. Se você falar que não quer, você está sendo egoísta. Isso cria essa cultura, né, da obediência quase cega. E o Chevette, os amigos dele, a Takver, começam a perceber que isso é contra os princípios de Odo. Porque se a ideia do anarquismo é justamente o indivíduo poder fazer o que ele quiser, então isso está sendo contraditório, né? Então eles criam um sindicato para tentar
né, mudar essas ideias em Anarres, eles recebem muitas críticas, né? Isso vira um problema muito grande. Então, assim, é interessante como que as ideias da Oda também foram um pouco distorcidas, né, dentro de Anarres. Uma outra questão que eu acho muito legal é a questão de gênero no livro. Então, como a gente tinha comentado, em Anarres existe uma igualdade de gênero, pelo menos teórica. Então, homens e mulheres podem ter os mesmos trabalhos, eles têm as mesmas obrigações. Existe uma relação com sexo que é muito mais liberal, então não existe sexo não é um tabu em Anarres, inclusive homossexualidade. Shevek tem um caso homossexual com um amigo dele, né? E depois ele casa com a Taki e ninguém vê isso como um problema. Mas, ainda assim, existe machismo em Anarres. Eu acho interessante que logo num dos primeiros trabalhos braçais que o Shevek tem que fazer, por causa da rotatividade de tarefas, ele vai para um lugar mais afastado e ele conversa com um cara que é super machista, que fala que as mulheres elas são anti-anarquistas por natureza, porque elas têm filhos e que elas são proprietárias. Inclusive, o cara começa a questionar: ninguém sabe se Odo era mulher de verdade ou não. Então, assim, esse machismo, ele existia ainda em algumas pessoas. Eu acho isso muito interessante, porque mostra que resolver a questão social e econômica não resolve a questão de gênero. Mesmo em Anarres, que não existe desigualdade em termos de classe, em termos de relações de poder, ainda assim existe alguma coisa de gênero que ficou, um resquício, um machismo. Isso exige uma outra fronte de resolução, né? Existe a questão dos casais, por exemplo, em Anarres, que é uma questão bastante complicada, porque nessa sociedade em que todo mundo vive para o coletivo, você não tem uma casa, né? Você dorme no dormitório, você come no refeitório. Mas é possível que elas se juntem em parcerias, né? Então, lá pela metade do romance, o Shevek ele se une com a Takver. Eles conseguem pedir um dormitório juntos, só para eles terem uma privacidade. Inclusive, o sexo é uma das poucas coisas em Anarres que você pode fazer na privacidade e que isso não é considerado um tabu. A questão é que, como a parceria entre duas pessoas não é vista como institucional em Anarres, você não tem garantia de nada. Então, os casais eles podem ser mandados para lugares diferentes, para trabalhar em lugares diferentes, e isso não é um problema. Isso cria, inclusive, um problema para o Shevek e para Takver durante a Grande Fome, que o Shevek vai trabalhar do outro lado do planeta e eles ficam separados durante 4 anos. Então, assim, essa relação da união entre duas pessoas é muito complicada em Anarres, porque ninguém consegue discernir até que ponto aquilo é uma relação de propriedade ou não. Eu achei muito interessante um artigo que eu vi falando que sexo e sexualidade elas são as únicas coisas a ser consideradas como coisas que você pode possuir em Anarres, no sentido de que você tem a privacidade para fazer sexo e você tem essa possibilidade de ter uma parceria. Essas são as únicas coisas comodificáveis, digamos assim, em Anarres. E por causa disso, a gente cria uma certa distorção estranha do que é sexo e sexualidade. Inclusive, uma das cenas mais chocantes do livro é uma cena em que o Shevek comete um ato de assédio sexual, de violência sexual. Isso é chocante, porque a gente está, durante o livro todo, super, assim, identificados com o Shevek, né? A gente vai vendo a vida dele, e ele é um ótimo parceiro para Takver, ele é um bom amigo, ele é um ótimo pai para as filhas dele, e ele chega em Urraz e ele comete um ato de violência sexual. Isso é muito chocante. Ele está numa festa com uma mulher de Urraz, e ele fica bêbado nessa festa, e ele fica muito embativo, defendendo algumas coisas de Anarres em frente ao Urraz, e ele acaba vendo aquela mulher que está ali com ele, a Vi, como um objeto, como algo a ser possuído, o sexo como algo que pode ser dele. E numa cena muito chocante, ele tenta estuprá-la, e é muito chocante. Depois ele percebe o que ele está fazendo, né? Ou seja, ele está sendo proprietário de uma pessoa, da mulher, do sexo, né? Então isso gera uma relação muito complicada do que é sexo e sexualidade, até mesmo em Anarres, né? Pois é, Anarres incentiva essa vivência do sexo livre e casual,
Mas existe uma manipulação dos pares, né, que são os casais, que eles querem estabelecer esses vínculos de longa data. De certa forma, esse sistema de amarres, eles meio que eu senti isso, que eles dão uma boicotada nesses pares que decidem ficar juntos, porque eles vão meio que boicotando a vida conjugal desses casais. Então é assim, você pode pedir para trabalhar perto do seu par. Aí ele vai lá e pede para ficar o mais próximo possível da TAC, mas não vai ser possível agora, não tem vaga. Mas ele tenta assim, ele tenta umas vagas assim mais absurdas, tipo, não, mas olha aí, tal especialidade, tal coisa, tal coisa. Não tem como você ir para lá. Daqui a pouquinho você vai estar junto com ela. E de pouquinho em pouquinho, passou 4 anos. Então, eu percebo, assim, que existe um certo boicote desses casais, nesse sentido até mesmo do que você falou, como não é institucionalizado, ninguém tá nem aí, né? Então, tipo, problema seu se você tá longe do seu par. E isso boicota a vida conjugal desses casais, e eu acredito que isso acontece com uma certa intencionalidade, que a partir do momento que esses pares ficam juntos e eles têm filhos e eles escolhem um vínculo de longa data, isso pode vir a dar um início a essa necessidade, a essa busca pela propriedade privada. Porque se você construir uma família, como instituição família, você dá essa ideia de eu vou querer ter coisas. Então, se eu tenho uma família, no caso do Chevek, que era uma companheira e 2 crianças, ele poderia ter essa ideia de que eu não quero mais um dormitório, eu quero uma casa para eu ficar com elas, eu quero, né, tal coisa, eu quero bens materiais para minhas filhas. Então, eu acho que essa ideia dos pares, eles autorizam porque tem pessoas que realmente vão querer a monogamia, né? Existem as pessoas ali que vão querer o sexo livre e tal, mas existem pessoas que vão se unir pelo vínculo afetivo e fazer essa opção. Só que isso vai ser perigoso para essa sociedade se isso levar à construção de uma família que levar a essa busca por essa propriedade privada. Também achei super legal como as relações homossexuais são naturalizadas na sociedade, né? Não tem problema nenhum. Ele fala que na adolescência ele teve experiências homossexuais, depois ele teve, inclusive, o caso com um amigo dele, inclusive ele se definindo como heterossexual, ele teve esse caso com esse amigo, né? Eles moraram ali 1 mês juntos e tal. Isso é muito bacana, porque não é uma questão, não existe um preconceito por essa orientação sexual. E uma coisa que me chama muita atenção ainda, falando nessa parte do gênero, a questão que, para nós, a mãe do Chevek, quando ela surge, ela ressurge na vida dele, na verdade, ela causa um estranhamento muito grande em nós, porque ele não foi criado pela mãe, né? Ele foi criado pelo pai e também ele foi criado pela comunidade ali no centro educacional, e ele nunca conheceu essa mãe, e ele só sabia que ela trabalhava, né, e ela foi trabalhar num local distante, e ele nunca ficou conhecendo ela. E quando essa mãe aparece, que ele realmente vai poder saber essa origem materna dele, a gente se espanta muito de ver aquela mãe ali, que era uma mãe distante, e ela fala com ele, não deu para te conhecer, né? Eu fiquei com você só enquanto você era bebezinho, e depois eu tive que trabalhar, não teve jeito e tal, e você ficou lá com seu pai, ele foi um ótimo pai para você, e não deu, não rolou, né? Tipo assim, não rolou da gente se conhecer, não deu para fazer esse rolê com você. E aí, essa cena, assim, é forte, porque o Chevek, depois que a mãe vai embora, ele chora e ele fica angustiado, sentindo assim, será que eu não representava nada para ela, né? E a gente que está acostumado tanto com essa nossa sociedade, que existem tantas mães solteiras, né? Não tantos pais solteiros, mas muitas mães que criam os filhos sozinhos, a gente vê essa mãe que não procurou o filho, né? Isso aí causa um estranhamento muito grande. Nossa, com certeza. Existe
a gente ainda fica chocado, né, com esse tipo de coisa, assim, e principalmente com a naturalidade com que ela fala, né, a questão. E a questão da violência sexual, Jéssica, o que você achou? Você ficou muito chocada com essa cena, assim? Menina, eu fiquei. Na verdade, assim, eu fiquei até assim, meio sem entender na hora que eu tava lendo. Eu falei, não, gente, não é possível. Porque essa questão que a gente fica muito identificada com o personagem, porque ele é o cara bonzinho, né, da história. A gente vê ele desde criança, e ele é um cara gentil, ele é um cara agradável, não sei o quê. Então, assim, quando ele vai pra festa e ele fica bêbado naquela festa, dá a entender que, tipo assim, que ele nunca tinha bebido, né? Inclusive, usado álcool e tal. E ele fica ali muito, igual você falou, muito imbatível. E aí ele. O que acontece? Essa mulher, a Vi, ela estava o tempo todo interessada nele realmente, mas parece que, de certa forma, ela queria meio que, assim como todo mundo, se aproximar dele para saber os babados, né? Quero saber os babados, o que rola. Você é um cara importante que apareceu aqui, então eu quero ser vista do seu lado, eu quero ser vista com você, né? Esse tipo de coisa. Então ela acaba levando ele para passear, eles passam vários momentos juntos e tal, não sei o quê. E ela ali é uma mulher que tem muitos bens, né? Parece que ela é casada com uma pessoa importante. Ela tem muitas posses, então ela é muito bonita, muito bem vestida, muito bem arrumada, né? Muito atraente e tal. E ela estava com esses interesses aí de como se ela estivesse aproximando dele por ele ser uma celebridade. Me deu meio que essa sensação, sabe? Tipo assim, olha, apareceu o cara que é a celebridade do momento e eu que sou tipo uma socialite, eu quero estar lá perto dele. Mas esse momento é muito assustador, que ele tenta, né? Ele pega ela à força mesmo, e ela tem que todo tipo, não quero, eu não quero e tal, eu não sei o que ele não e tal. E aí ela meio que consegue dar tipo um empurrão nele, né? E ele, mas eu achei que você queria. E aí ele começa meio que cair na real do que ele tinha feito, mas é assim, é uma cena horrorosa. É uma cena horrorosa e você fica assim, meu Deus, eu não acredito que o Chevette fez isso, né? Porque ele vem de um lugar tão igualitário e ele, inclusive, né, falando, ai, cadê as mulheres? Por que vocês não estão com as mulheres e tal, não sei o quê. Inclusive, tem um momento que uma pessoa de Urrás fala com ele que as ideias de Odo eram, acho que ele fala, ele usa o termo ideais, é um ideal feminil que ele fala, que não levou em conta a virilidade, e o Chevette fica pensando que absurdo ele falar isso, né? Como assim, um ideal feminil e tal, e ele fala, não, Odo era mulher, então assim, ele pensa sobre as questões de gênero, né? Mas aí ele comete esse crime, esse ato horroroso. Então, você vê que ainda, igual você falou, ainda existia um machismo e ele vê nesse momento ali uma oportunidade de possuir essa mulher de forma violenta. E é bem pesado. Eu acho essa cena tão complexa porque ela é a única cena, praticamente, que é escrita colocando o Chevette numa posição muito ruim, porque a cena ela é claramente escrita do ponto de vista de que havia a vítima, a mulher na situação. Eu acho que a cena não deixa ambiguidades nesse sentido, de que a cena ela é escrita para mostrar isso foi uma violência sexual, isso foi uma coisa horrível e essa mulher é a vítima. E, ao mesmo tempo, essa cena ela é uma confluência de várias ideias complicadas, né? Desde aquela ideia de sexo como último lugar de propriedade, que eu falei antes, como também com a ideia do álcool, porque em Anarres não existe álcool, né? Eles não bebem álcool, porque eles têm medo do alcoolismo, né? Então, um dos princípios de Odo era não tem álcool e não tem nenhum tipo de narcótico em Anarres. E também tem a questão de que ele fala que as festas em Anarris eram diferentes, porque as pessoas sentavam para conversar, enquanto que as festas em Urraz é mais dança, coisas agitadas e tudo mais. Então existe esse choque cultural e existe também o fato de que em Anarris essa questão do sexo ela é muito mais aberta, né? Então as pessoas não existe flerte
é muito assim, eu quero ficar com vocês, quer ficar comigo? Vamos lá, vamos transar, vamos resolver. Enquanto que em O Ras tem todo esse jogo. E em muitas. Eu estava voltando do livro, quando ele, Shevek descreve a Vi, descreve ela em termos, comparando ela com a própria terra, rica, macia, bonita, né? Então ele tem esse olhar sobre ela como um objeto mesmo. E é muito chocante. E eu acho que é muito interessante a Le Guin colocar isso no livro. Nenhuma pessoa está isenta dessa questão de violência sexual. Nenhum homem está isento disso. Mesmo um homem bom, como o Shebek, mesmo um homem que foi criado numa sociedade mais igualitária, que essas ideias de gênero elas são tão perniciosas que elas aparecem nessas rachaduras, nessas fricções culturais, que quando isso acontece, é um pulo do gato que se acontecer uma violência sexual. Então, acho assim, essa cena ela é brilhante nesse sentido, apesar dela ser muito, muito difícil de ler. A Vi, ela é uma mulher que ela performa essa sedução, né? Ela é a mulher sedutora, então, assim, ela usa roupas mais sensuais, né? O estilo dela é esse. E aí ele vê isso como uma autorização, né? É aquela velha história, ele viu isso nela como uma autorização para fazer sexo com ela no momento que ele sentisse vontade. E não era, né? E isso a gente vê o tempo todo. Aí eu fico pensando, se ela não fosse esse tipo de mulher que se veste sensual e tal, se ela fosse uma mulher como a esposa dele, como a Takva, que se veste mais simples e, né, mais formal e tal, será que ele teria cometido esse ato? Creio que não. Ele viu na forma dela de ser e de vestir, a forma dela de estar no mundo como uma autorização para que ele pudesse ficar com ela no momento que ele quisesse. Existe ainda a questão da relação com o trabalho e a produtividade, que em Anarres as pessoas elas fazem parte de todo o processo produtivo, né? Aquela velha ideia de que os trabalhadores eles são os donos do meio de produção. Então o Shevek fica muito espantado quando ele chega em Urras e ele vê que as coisas que eram vendidas nas lojas, não eram as pessoas que tinham produzido aquelas coisas. Ele fica muito chocado com isso, porque todo o processo de produção em Anarres, as pessoas participam de todo o processo. Então, não existe essa alienação do trabalho. E também a ideia de produtividade, porque em Urras, a ideia é você acumular coisas como produtividade, enquanto que em Anarres, a ideia é você coletivamente construir coisas, não em quantidade, mas em qualidade, em possibilidade de distribuição. Então é bem interessante ver. Inclusive, quando ele discute com os amigos físicos dele lá de Urras, né? Os físicos mais brilhantes, né? Que queriam ter contato com ele. Todos eles têm uma ideia muito preciosista, né? Do que é produzir academicamente, publicar, ser famoso, ser chamado de doutor, se considerar superior, né? Enquanto que o Shevek não entende muito bem por que isso. Para ele, o fato dele ser um estudioso de física, para ele está em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Inclusive porque ele trabalhava em Anarres também como minerador, ele trabalhou como fazendeiro, né? Então, quando não existe essa diferenciação da produtividade e das categorias de que um trabalho é melhor do que outro, as relações são diferentes. Tem uma cena muito interessante em que ele conversa com o filho de um desses físicos amigos dele da universidade e ele explica para o menino como que funciona a Anarres. E o menino pergunta assim, quem faz o trabalho que ninguém quer fazer? O Shevek não entende a pergunta, assim, como assim um trabalho que ninguém quer fazer? E aí ele fala, limpa a latrina, né, essas coisas assim, esses trabalhos humilhantes. E aí o Shevek fala, mas a pessoa que realiza esses trabalhos, ela tem que ser mais valorizada, porque esse trabalho, ele é mais difícil, ele é mais complicado. Diferente de vocês aí em Urras, que vocês pagam menos as pessoas para fazer esse trabalho. O que é chocante, porque começa a ter essa hierarquia do trabalho. E eu achei muito legal pensar nisso mesmo, de como que a gente cria essas hierarquias de trabalho braçal, trabalho intelectual, de trabalhos que são dignos e não dignos. Essa rotatividade dos trabalhos, ela é muito interessante quando a gente pensa nesse aspecto que você falou, de não ter essa hierarquia
do trabalho braçal, do trabalho intelectual, todo mundo faz tudo, esse revezamento, esse rodízio, ele é muito legal. Só que eles fazem isso de uma forma que tipo, manda a pessoa para o outro lado do planeta. Aí isso eu acho bem complicado, porque isso não permite, né, que as pessoas formem os vínculos, que as pessoas se apeguem. Então, dificulta um pouco essa coisa da relação dos pares, até das amizades, vão colocar também. Então, as pessoas elas não conseguem ali criar um vínculo, se afeiçoar muito, porque cada hora a pessoa está num lugar com pessoas diferentes. Então, assim, é uma década, né, que eles falam no livro, uma década em um trabalho, uma década em outro, 5 décadas em outro, né? As décadas são um período de 10 dias no livro. E a escolha das pessoas, ela é sempre uma segunda opção. Né? Então, você pode fazer o requerimento de mudar de trabalho, mas a prioridade é o bem comum, a sua escolha é uma segunda opção que você tem, né? E fica em segundo plano, em segundo lugar. E o bem coletivo, ele deve ser o seu maior desejo, né? Maior do que o seu desejo pessoal. Essa questão do individual versus coletivo, acho que é o grande conflito, o grande tema do livro. Inclusive, é o que faz com que o Chevek queira, em Anarres, criar o sindicato, né, para questionar esses costumes, porque ele fala, a gente não pode questionar a política, porque a política ele concorda, mas os costumes não. Então, de novo, aquela ideia de que não adianta revolucionar a política e a economia se a gente não revoluciona a cultura. E ele cria o sindicato e ele propõe, a gente descobre quase no final do livro, que ele propõe ir para o RAS como uma forma de criar um choque na sociedade, em Anarres, né? Ele faz isso como uma grande provocação. Mas ao chegar em Urraz, ele percebe que aquilo foi um erro, porque a teoria que ele criou, e é muito interessante como que ele chega nessa teoria, né? Ele usa as influências de um físico da Terra, Einstein. É divertido essa referência. E junta com a física muito mais avançada, né, de Urraz e Anarres, para criar essa ideia da simultaneidade que permitiria que você pudesse se comunicar na velocidade da luz, terminar com as barreiras de distância entre os mundos e possibilitar que os mundos ali fossem organizados. Acho que é interessante fazer um parênteses aqui, que esse livro ele faz parte de um universo da Ursula Le Guin que se chama Reinish. Existe alguma menção aos Rein nesse livro, Os Despossuídos. Os Rein, eles são os primeiros humanos, digamos assim. Eles que colonizaram todos os outros planetas. Então, eles deixaram, digamos assim, as células humanas e humanos para a evolução nesses planetas e depois eles sumiram. E aí, milênios depois, eles resolveram voltar e ver como que esses humanos estavam, numa espécie de culpa mesmo de ter abandonado essas sociedades. Então, os REM, eles apresentam a tecnologia para muitos desses planetas, inclusive para a Terra, para criar, a ideia deles era criar uma grande comunidade de humanos no universo. Mas o problema todo desse era que você gastava 11 anos para ir da Terra até o Raz e a Anarres, por exemplo. E aí o Chevek, ele decide que ele quer entregar essa teoria, que vai ser capaz de tornar essa tecnologia possível para todo mundo, né? Eu acho que ele resolve aí o problema do individual do coletivo para ele, que era, ao mesmo tempo que ele queria ser livre pessoalmente para criar essa teoria, ele não queria que essa teoria ficasse em Anarres, que ia ser completamente esquecida, nem comprada em Urraz e utilizada de uma forma capitalista para criar ainda mais desigualdade. Então ele vai para a Embaixada da Terra, e eu acho muito interessante como que a Terra aparece nisso, e ele fala, eu quero que você entregue isso para todo mundo, e todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia. E no universo de Renda Le Guin, a gente sabe, em outros livros, que essa teoria foi possível, que o Chevek que inventou essa teoria, e que existe, então, depois uma comunidade dos mundos que vai se chamar Ecumen. Então, esse sonho dele do coletivo se realizou através dessa teoria. Ele vive esse conflito do individual e do coletivo desde o início ali, né? Porque ele tem esses ideais da coletividade, que são esses ideais odonistas, né?
mas ele deseja uma carreira acadêmica, uma ascensão ali como estudioso, ele quer o reconhecimento pela teoria que ele criou. Então, assim, ele fala, mas o livro é meu, né? Como assim eu não posso assinar o livro? O livro é meu, fui eu que escrevi, né? E, inclusive, tinha o próprio professor lá, o orientador, que era um cara acadêmico em análise, e que ele tinha esse perfil de querer colocar o nome dele em tudo, né? Então, inclusive, o Chebec escreve o livro, e o livro, um primeiro livro, né? E ele sai com o nome dele e do professor, na verdade, com o do professor primeiro e o dele em segundo, né? Não, já tinha um proprietário, né? Um apropriador aí em Anarres também. E assim, e é negado para ele esse reconhecimento pela criação dessa teoria em Anarres, porque você não pode egoizar, né? Eles falam, tá egoizando, não pode egoizar, né? Ele resolve isso, né, como você disse, com essa entrega desse comunicador, né, que é o Ansivo dessa teoria, como essa forma de reafirmar esse compromisso que ele tem pelo bem comum, que é um compromisso que vem desses ideais odonistas, mas também uma forma de deixar o nome dele reconhecido pela criação dessa teoria. Então, ele resolve os dois problemas, né, dessa forma. Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do céu versus inferno, né? Porque o Chevek, ele, em algum momento do livro, ele decide que ele não vai ficar mais na universidade, lá em Urras, porque ele percebe que as pessoas estão usando ele mesmo, que elas só estão esperando que ele crie a teoria, para eles se apropriarem dessa teoria, e que eles estão isolando ele do mundo. Então ele só tem contato com as pessoas ricas, e justamente para não criar essa tensão, porque ele fica fazendo esses discursos, né, a favor de anarquia e de um estilo de vida mais comunitário, mas as pessoas meio que fingem que não estão ouvindo. Ah, legal, bate palma, mas assim, não deixa nada. E ele começa a perceber que o medo dessas pessoas ricas da universidade era que se ele chegasse para as pessoas pobres com esse discurso, as pessoas pobres seriam comovidas por ele. Porque as pessoas que estão ricas em Urras, para eles, tanto faz, tanto fez, estão tendo uma vida boa. Mas e aquelas pessoas que estão vivendo na última camada social, né? Ele tem uma conversa muito interessante com um empregado que trabalhava para ele. Ele nunca se deu muito bem com essa questão de ter alguém servindo ele, né? Mas tinha um funcionário da universidade que fazia as coisas para ele. E ele conversando com esse empregado, que ele vê a realidade de Urras como ela era, né? Esse cara, ele conta para ele que, tipo, que ele já ficou desempregado, que ele passou fome, que ele não tinha moradia, que já aconteceu. E aí o Chevek tem a grande sacada, né, de que era com aquelas pessoas que ele tinha que falar sobre uma vida comunitária, sobre uma vida diferente. Então ele foge da universidade e ele se junta a uma greve geral dos trabalhadores de Urras. Essa greve, ela é extremamente rechaçada pela polícia em Urras, e o Chevek, inclusive, tenta salvar um homem que levou um tiro, e ele tenta salvar esse cara fugindo durante uns dias, mas o cara morre e ele fica muito chocado, até que ele decide que ele tinha que sair daquela situação de alguma forma, e ele vai para a Embaixada da Terra, porque ele sabia que se ele fosse pego pela polícia de Urras, que eles iam prendê-lo novamente para pegar a sua teoria. Então ele vai para a Embaixada da Terra. E ali eu acho que ele tem uma conversa muito interessante com a embaixadora da Terra, porque ele percebe que como que era dura a vida em Urras naquele momento ali da greve geral, em que ele é perseguido, que ele não consegue achar médico para tratar do homem que tinha levado um tiro, e que ele vê o nível de pobreza e precariedade de Urras para aquelas pessoas. E aí ele chega para a embaixadora da Terra e fala: isso aqui é um inferno, Urras é um inferno, eu quero sair daqui, eu quero voltar para Anarres. E a embaixadora fala assim com ele: é engraçado que você chama o Ras de inferno, sendo que esse inferno aqui é o meu céu, porque na Terra nós destruímos o planeta, nós vivemos numa situação muito pior do que o Ras está. Então, por mais que aqui o Ras ainda tenha desigualdade social e alguns problemas, é infinitamente melhor que a Terra.
E ela falou assim, como que você acha que eu me sinto quando você chama o meu céu de seu inferno? O que é Anarres? Eu não consigo nem entender o que é Anarres. E então eu acho muito importante essa passagem, assim, pra gente colocar as coisas em perspectiva, de que o Haas também não era totalmente má, e de que a ideia de Anarres era uma ideia difícil de compreensão para aqueles que viveram na desigualdade que era a Terra, né? Dá a entender que a Terra está num estado muito ruim. Nos livros da Ursula Le Guin, a Terra, inclusive é chamada Terra, em inglês também, Terra, é sempre péssimo, Terra, tá sempre no horror. E essa embaixadora, ela concorda, né, em pegar a teoria dele e distribuir para todo mundo. E ela fica muito impactada por essa relação, né? E ela consegue com que ele volte para Anarres, né? Ela que consegue isso. É muito legal essa parte, assim, quando a Terra finalmente aparece e tem uma contextualização do que aconteceu, porque a gente fica assim, nossa, mas tá tão longe, mas não tá. Inclusive, a Terra, no português, ela é chamada de Terran. E aí, essa embaixadora de Terran, ela vai falar essas coisas e mexe muito com a gente, né? Que ela vai contar que o planeta está destruído, está muito pior do que o Haas. E aí eu fiquei pensando, né? Essa questão é a velha questão do ponto de vista, né? O ponto de vista é que vai determinar isso, do que é bom e o que é ruim. E isso explica um pouco por que o Chevek, ele defendeu tanto a Anarres quando ele estava em Haas, porque o ponto de vista foi modificado. Então, assim, enquanto ele estava em Anarres, criticando a Anarres, o ponto de vista era um. Na hora que ele foi para o Haas, ele, tipo, o quê? Né? Então, aí já muda o discurso, né? Então, é muito interessante essa questão do ponto de vista. Eu gostei de ter visto Terran. O ponto principal assim do livro para mim é essa necessidade de revolução constante, de que nenhuma sociedade ela pode ficar estática, porque o problema com o Anarres não era o anarquismo, o comunismo, era a cultura estagnada, de que é preciso a gente estar sempre repensando a cultura e as relações sociais que a gente tem para a gente conseguir sempre avançar como sociedade. Que era o Chevek, a Takver e o amigo dele propunham como sindicato, que era a ideia de que ok, vamos trabalhar pelo coletivo, não tem nenhum problema com isso, mas vamos também levar em conta o individual e as vontades das pessoas, e ouvir as pessoas, e ouvir a dissidência, porque é na dissidência que você tem diálogo e que você consegue construir algo novo. Então, eu acho muito interessante como que a passagem do Chevek por o Haas fez com que ele sacasse isso, que o que faltava em Anarres não era assim, não tinha que destruir o sistema completamente, mas era trazer essa revolução. E ele até fala que isso era ser o verdadeiro odonista, né? Que as ideias da Odo eram justamente essas, de você questionar tudo e você almejar a verdadeira liberdade. E é bem interessante o final do livro, que termina com Chevek voltando para Anarres junto com um jovem de Ren, ou seja, desse mundo muito antigo, que esse jovem queria conhecer a Anarres. E ele fala que, não, em Ren a gente tem milhões e milhões de anos de história, então a gente já tentou tudo, a gente já foi anarquista, a gente já foi capitalista, a gente já foi comunista, mas eu quero ver como é que é essa sociedade, eu quero conhecer. E é interessante pensar que a Anarres vai se abrir para outras culturas verem, né? Porque eles ficaram ali 150 anos 100% isolados e agora eles têm um visitante de Ren para ver e trazer novas ideias, novas coisas. Então eu acho que o livro ele termina numa nota muito positiva, apesar de ter esse desencanto e tudo mais, mas essa ideia da revolução, eu acho que termina com vamos lá, vamos melhorar. Acho que é um livro que dá uma esperança, sim. Você pode discutir com a gente. Siga o nosso Instagram, @mulheres_em-tempo, ou mande um e-mail para mulheresemtempo@gmail.com. E quero aproveitar também para pedir que você que gostou da nossa conversa, que divulgue nosso podcast. Compartilhe nas suas redes, envie para amigas, amigos e amigas, curta na plataforma de sua preferência e não deixe de nos seguir. Estamos no Spotify, iTunes, Deezer, YouTube e Google Podcasts. Espalhe a palavra e mostre que o lugar de mulher também é com livros. Mulheres em Contexto. A Carmen enviou um comentário pra gente sobre o episódio da semana passada, aquele com a Raquel Leal. Ela disse:
Melissa e Jéssica, vocês estão de parabéns com essas discussões. Tem iluminado muito o meu caminho em busca da minha paz, do meu equilíbrio. Com a Raquel, vocês formaram o trio perfeito. Muito bom. Vejo agora com clareza que durante anos deixei simplesmente que certas pessoas se servissem de mim. Eu era sempre a boazinha e elas se banquetearam, e pior de tudo, com a minha permissão. Quanta energia desperdiçada, quantas vezes deixei de ouvir minhas intuições. Mas a vida é feita de etapas e de pequenas batalhas íntimas. O importante é que nunca é tarde. Ainda estou aqui, debaixo de muitos cacarecos que estou aos poucos tirando de cima de mim, vencendo uma batalha de cada vez. Obrigada, sem vocês seria muito mais difícil de enxergar. Nós que agradecemos por você nos ouvir. Um beijo. Gostaríamos também de mandar um abraço para Karen Alvarez, que disse que adora escutar a gente porque ela tá com muita saudade. Karen, a saudade também tá batendo muito forte aqui. Um beijo, viu? Próximo tema. No próximo episódio, vamos discutir o capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, intitulado O Parceiro, a União com o Outro. Nos vemos lá! Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse podcast, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e mixado por Eugênio Sá. A música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.